Olá a todos. Hoje vamos para mais um momento assíncrono de aula prática. Espero que vocês possam aproveitar. Eu selecionei alguns materiais de ascomicota que encontramos no Bosque Saint-Hilaire e também algumas outras informações extras para a gente trabalhar sobre os ascomicota. Onde nós podemos coletar ascomicota? Geralmente no cerrado, como é um ambiente muito seco, o melhor local para você coletar fungos são nas matas ciliares, né? Principalmente no período de chuva. Até mesmo no período seco agora, você pode encontrar alguns fungos lá também, tá? No nosso campus, no período de chuva, principalmente no Bosque Saint-Hilaire, que é o nosso ICB1 e 2, né, aquela matinho lá do ICB1, depois a química, né, aquela mata que temos aqui. Mas também encontramos muitas vezes entre os prédios, né, nós encontramos bastante fungo, principalmente no período chuvoso, né. E fungo é uma coisa interessante que você pode fotografar e transformar num recurso didático para você. Muitas fotos que eu tenho são fotos que, ao longo do tempo, eu fui fotografando e eu hoje venho apresentar aqui para vocês. O que é necessário para a gente coletar material de fungo? Sacos plásticos, potes plásticos, vidros, né? A gente vai precisar de placa de Petri, talvez para algumas estruturas menores, e sacos plásticos, colher para poder, às vezes, escavar, se você não tiver uma espátula, uma tesoura de poda, porque alguns estão em alguns ramos pequenos que dá para a gente trazer o ramo junto, uma caderneta para a gente anotar as informações, um celular para marcar as coordenadas geográficas e também fotografar, porque a cor do fungo vivo, ele é muito importante, tá? Aí a gente vai para o laboratório, né? Leva o material para separar, para fazer as devidas adequações, e aí a gente vai precisar de alguns instrumentos, muitas vezes, né, se a gente for trabalhar de imediato, senão quando a gente voltar para trabalhar, a gente vai precisar desses instrumentos para manipular os fungos, inicialmente na lupa, e depois nós vamos para o microscópio óptico. Então, começando pela lupa, nós precisamos da placa de Petri, precisamos da pinça, o estilete de ponta fina, esqueci de colocar aqui as lâminas para fazer corte também posterior. E aí, vamos começar agora pelas pesisales, né? Que é uma ordem de pesisolicotina, que é um subfilo, que é um dos ascomas comuns no Bosque Saint-Hilaire. Philipsia, ela tem esse arquétipo inicialmente semelhante a uma taça, mas aqui em cima é sempre reto, depois ela vai se abrir e se expandir. Essa porção colorida que está exposta para o ambiente, nós vamos depois precisar fazer um corte aqui, ó, transversal no laboratório, para achar as hifas reprodutivas. Então, a cor é importante, que é uma das questões que a chave de identificação pergunta, qual é a coloração. Ela tem a porção voltada para o lado externo, mais essa cor vermelho vinagre, e para o lado de baixo ela é esbranquiçada. Ela é decompositora de madeira e é um organismo bastante exuberante, pode ficar até quase do tamanho de uma mão humana, tá? Aqui a gente tem os vários formatos da Phillips, às vezes essas porções que estão ainda em depressão é porque ainda vai crescer até se formar uma estrutura bem aberta, né? Ela é em forma de prata, ela é um apotécio, né? E aí a gente pode trabalhar com ela. Tá vendo aqui na madeira, né? A gente cortou com a tesoura de poda para trazer esse material, quando dá, é necessário. E temos também uma outra que ocorre mais raramente, que essa ainda não sei o nome dela, mas que ela é completamente fechada, é um apotécio, deve caber aqui dentro quase que um copo d'água na fase adulta, tá? Aí, depois de observar a lupa, a gente vai fazer alguns cortes, né, utilizando as lâminas e depois manuseando ao ponto de pegar os fragmentos, colocar na lâmina com uma gotinha d'água e levar ao microscópio. Então, esses cortes, quando é efetuado, a gente pega o corpo reprodutivo e vai fazendo cortes transversais. Elimina essa fatia mais da borda, né? Que vai ter pouca estrutura reprodutiva, aí vai cortando
E aqui, principalmente na região central, a gente vai encontrar as hifas ascógenas. O mais fino possível, essa fatia, tá? Para que a gente possa observar e poder estudar e analisar. Primeira coisa que a gente observa no microscópio é o himênio. Eu falei para vocês que o himênio era composto por paráfises, por ascos jovens, ascos imaturos e hifas ascógenas. Essa foto aqui, a gente consegue ver as paráfises, elas são bem fininhas, né? São hifas bem fininhas. Aí a gente vê aqui, ó, alguns ascos que estão se formando ainda, e depois os ascos que já estão com esporos maturos formados. Então, a gente vai ter bastante hifas ascógenas em diferentes fases, né, desde o início até a maturação dos esporos, e aí a gente vai começar a observar. Quando eu falei para a gente cortar a borda e eliminar, é que a borda é formada por um conjunto de hifas bem compactado, que a gente chama de excípulo, e aí nessa borda a gente não vai ter hifas ascógenas. Aí a gente vai para o himênio, nós já vimos que as paráfises são muito fininhas, se a gente voltar aqui no exemplo anterior, a gente quase não vê, ela é muito fininha, elas ficam entre as hifas ascógenas, e aí a gente observa que existem vários estágios de maturação, desde um asco que ele é de uma única camada, que a gente vai ver mais à frente, tá? Aqui já com os ascósporos maturos, né? E aqui a base de onde saem as outras hifas. O excípulo, esse envoltório de hifa externa, ele vai fazer esse tipo de organização, formando o contorno de toda a estrutura reprodutiva. Aí a gente olha lá, solta uma hifa ascógena dessa, a gente vai observar, ou hifas ascogênicas, né, se for achar do mesmo jeito, vai observar que ela é bem longa, e na extremidade ela tem o asco, que é essa vesícula ou uma célula alongada. Aqui já estão com os esporos maturos, né, 8 esporos, e ela só tem uma camadinha de revestimento, por isso que é chamado de asco unitunicado. Não tem dupla camada, só uma camada. Então, isso aqui é uma prática bem fácil de fazer, a gente vê com muita facilidade esses ascos maturos. Só lembrando aqui, as paráfises, que estão aqui em azul e rosa, e as hifas ascógenas, o conjunto de paráfises e hifas ascógenas é o himênio, o envoltório que faz aqui é o excípulo, que a gente não, aqui o excípulo, esse envoltório, que não tem hifa reprodutiva nesse envoltório, muitas vezes ele é bem compactado, e as paráfises já são hifas mais frouxas entre si para garantir a nutrição às hifas reprodutivas, tá? Então, o micélio vegetativo de um esporo, o micélio vegetativo do outro esporo, e aqui o micélio reprodutivo. Esses a gente não encontra, mas a gente tem no laboratório disponível para o aluno ver, um tuber, que é da mesma ordem Pesizalis, e esse tuber, ele tem o cleistotécio bem fechadinho, a gente precisa fazer um corte, ele é uma trufa comestível, né? O pessoal fatia, no outro dia eu estava vendo que era R$60 cada fatia de trufa dessa aqui, para botar num alimento, né? Então, é bem caro, né? Eu comentei com vocês que as trufas da caatinga começaram a ser estudadas recentemente. Quando a gente corta por dentro, a gente vê que ele é bem compacto, né? Bem compacto, tem uns canaizinhos, e nessas porções mais claras que a gente vai encontrar as hifas reprodutivas. Então, aqui num corte anatômico, a gente vê da periferia, chegando até uma região onde nós vamos observar o asco, esse é daquele grupo que o asco é arredondado, né? E dentro do asco a gente observa os esporos, tá? Vamos para uma outra ordem, que é muito comum a gente encontrar no bosque Saint-Hilaire. Essa ordem apresenta uma estrutura chamada esteroma, que é um micélio que envolve as estruturas reprodutivas, tá? Principalmente nesse caso aqui, que é formado por peritécio. Então, esse micélio, ele vai compactar
e envolver as estruturas reprodutivas. Só antes da gente chegar ao material que a gente tem, só relembrando aqui, essa ilustração, se não me engano, aqui, tá, a origem aqui da pessoa que fez. O que ele vai subir? O estroma está aqui, saindo do material que está sendo decomposto, e você pode encontrar conídeos, que geralmente do lado de fora fica esbranquiçado, e a gente pode encontrar internamente a outra fase de reprodução sexuada. Cada estrutura dessa arredondada é um peritécio, tá? Então, a gente precisa pegar aquele material do campo, cortar o comprido para a gente ver. Então, aqui a gente tem várias espécies, né? Eles costumam chamar essa estrutura aqui toda de estroma e internamente o peritécio. Daí a gente vai vendo o que a gente tem em termos de forma, né, principalmente pelo gênero. O que a gente encontra mais no campo é mais esse estilo aqui, mas podem ter outros tipos. Internamente vai ter a hifa-asco, né, com a ascogênica, com o asco e os seus esporos, tá? Mas a gente é um organismo bastante pequeno. E também pode ter hifas de reprodução assexuada, ok? Aqui é um dos exemplos que a gente coletou lá no campo. Eu gostaria de chamar a atenção, eu estou colocando aqui o nome de alunos de turmas anteriores que coletaram esse material. Aqui, no caso, retirou uma madeira, tá? E aqui estava preso também numa madeira. Então, a gente acha essa estrutura, que muitas vezes a gente nem enxerga, passa desapercebido por ela. É uma estrutura alongada, ela pode chegar a uns 10 centímetros de comprimento, até mais, um pouco endurecida, e daí a gente coleta e depois leva para o laboratório para a gente analisar. No laboratório, deixa eu voltar, a gente faz, desculpa, gente, a gente faz um corte com lâminas ao comprido, várias fatias, tem que ter uma habilidade muito boa para cortar isso, tá? Aí, internamente, a gente vê que tem umas estruturas arredondadas ou alongadas, tá? Cada estruturinha dessa aqui é um peritécio. E esse tecido que envolve esse peritécio internamente e também externamente com deposição de pigmento e carbonato de cálcio é o estroma, tá? Então, quando a gente olha aqui, a gente não está olhando a estrutura reprodutiva, e sim um estroma que dentro dele tem estrutura reprodutiva. Não sei se você vai dar para perceber que ele tem umas alturinhas aqui, ó, umas elevações, que na realidade nada mais é do que esses peritécios que estão aqui, tá? Então, a gente coletou o material, cortou ao comprido, e aí a gente vai olhar. Dentro dele, a gente vai observar que tem um peritécio, abertura para o lado exterior, e cada linhazinha dessa aqui é uma hifa ascogênica. Os esporos caem aqui dentro e depois, devagarzinho, ele vai vai saindo aos poucos, tá? Então, aqui a gente tem um corte transversal, o estroma do lado de dentro e do lado de fora, com a configurações de algumas hifas mais enegrecidas e endurecidas, né, que dá uma proteção maior a esse organismo, tá? Também a gente pode encontrar esse estroma com as hifas de reprodução assexuada, que são as conídeas. Então, geralmente ele fica esbranquiçado desse jeito, ele já é diferente, tá? Então, aqui está fazendo o processo de reprodução assexuada e o estroma está sustentando os conidióforos com as suas conídeas respectivas, ok? Uma outra ordem que é comum a gente encontrar é a Hiprocrealis, tá? Essa ordem é muito engraçada. Você anda lá pelo campus, aí no meio da serrapilheira, daquelas folhas mortas, a gente vê uma estrutura saindo, que na extremidade tem uns alongamentos avermelhados, corais. Aí você pensa que é uma flor, você ignora. Não, isto é um ascomicota que ataca inseto. Aí a gente vai pegar a colher, vai cavar aqui por baixo, e a gente vai tirar um besourozinho que está aqui, que vive no subsolo, né? E tanto que ele morre nesse subsolo e simplesmente o fungo emite. É chamado de fungo zumbi. Na verdade, tinha que ser fungo zumbi, é o inseto zumbi, porque o fungo vai comendo o inseto internamente, retirando as substâncias que interessam. Aí, quando o inseto morre e que para, ele vai formar essa estrutura.
Se eu não me engano, tem um vídeo que eu vou procurar e localizar para enviar para vocês. Então, entre as serraspilheiras, é comum a gente encontrar lá no bosque. Isso aqui também é um esteroma, que a gente precisa fazer um corte ao comprido, e lá dentro a gente localiza um peritécio. Só que esse esteroma tem uma haste, um pedúnculo bem longo, para elevar isso aqui, de forma que os esporos possam ser levados. Aqui, ó, o besouro, tá? E as estruturas do fungo saindo desse besouro. Pode sair em 4, em 2, em uma também. Aqui no bosque é muito comum a gente encontrar esse besouro. Também é comum a gente observar que quando a gente retira e coloca no laboratório, ele tem que tirar esse excesso de terra para facilitar a gente trabalhar, né? E aí, a estrutura reprodutiva em forma de peritécio vai estar aqui dentro. Como ele quebra muito facilmente, tem que ter um cuidado para cortar ao comprido, tá? Aqui uma fase larvar, né? Que a gente encontrou, eu não sei a quem pertence essa larva, mas que estava também bastante consumida já pelo próprio fungo, tá? E agora vamos falar um pouquinho de Saccharomycotina. Saccharomycotina é um grupo, um subfilo, que onde nós vamos encontrar as leveduras. Eu tinha comentado com vocês para botar açúcar e fermento num PET, numa garrafinha daquela de 500 ml, encher até metade, coloco umas 2 ou 3 colheres de fermento, meio pacote de fermento, 2 ou 3 colheres de açúcar, meio pacote de fermento aqui dentro, homogeniza delicadamente, coloca esse balão de borracha, prende com um elástico. Então, à medida que o fungo vai se multiplicando, ele libera gás carbônico, que tem a ver com o seu processo de vida de levedura, e como o substrato que eu dei vai favorecer isso, aí essa bexiga vai aumentando. Você pode chegar na sala de aula para o aluno, colocar isso, pode fazer três PET, um só com água, um com água e açúcar e fermento, e outro com água, sal e fermento. Que aí eles vão ver o que a preferência do fungo é muitas vezes pelo açúcar, e também que a gente encontra algumas leveduras em água pura. Não vai crescer tanta quantidade de gás carbônico, mas nós vamos observar que a bolinha também vai encher. Então, nós vamos ver que é um organismo muito pequenininho, um organismo microscópico, tem que passar por um aumento de 400 vezes. A gente vê o indivíduo unicelular e o indivíduo já se reproduzindo, formando aquele grupo chamado de gema, tá? Aqui eu tenho o adulto, aqui eu tenho o início do brotamento, aqui já tem um grupo já bastante desenvolvido que a gente pode chamar de gemas. Esse é o gênero Saccharomyces. Ok? E como exercício, eu vou passar para vocês irem lá na plataforma Taxonomicon, com esses gêneros que eu coloquei aqui para vocês, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar na plataforma, eu coloquei aqui tuber, só para dar um exemplo. Por que eu usei o tuber? Tuber é aquela trufa, né? Aí, quando você chegar lá, ele vai falar assim, ó, tem um tuber que é fungo e tem um tuber que é protista. Qual que você quer? O fungo. Aí eu vou lá, ele tem uma série de classificação. Então, vamos começar pelo domínio. Depois, a gente vai aqui, ó, Pistoconten, que é o supergrupo de fungo. Aí, nós vamos reino, fungo, sub-reino de cária, não precisa, né, mas eu estou informando. Vamos para o filo, do reino pula para o filo Ascomicota. Subfilo Pesizomicotina, classe, ordem, família e o gênero, tá? Então, depois você vai lá, coloca outro nome e assim por diante, tá bom? Então, eu espero que você faça esse exercício para a gente ver o posicionamento desses grupos que nós estamos trabalhando. E por hoje é só. Eu espero que você aproveite e que tenha uma boa aula assíncrona.